Olá, pessoal! Boa noite a todos. De onde vocês estão falando? Como é que vocês estão? Estão recebendo bem aí minha imagem? Tá recebendo bem o áudio, o som? Tudo ok aí? Comenta aí pra mim, que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Vou falar com vocês daqui a pouco. Tô vendo a galera entrando. Aproveita também esse momento para ir chamando também seus amigos, pessoal que você sabe que vai fazer o próximo exame da ordem, tá bom? Porque nós vamos falar de um tema muito bacana, muito importante para nossa prova, conselho tutelar, tá? Vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com o tema Conselho Tutelar. Inclusive, já teve uma prova, salvo engano, que das duas questões de ECA era sobre o Conselho Tutelar. Então, assim, é um estudo gostoso, tranquilo, poucos artigos. E aí eu já convido você, tá, para estar aí do outro lado com o material em mãos. Não só esse material que daqui a pouco vai ser disponibilizado, tá bom? Que eu tô sabendo que a produção já está disponibilizando aí, vai estar na descrição daqui a pouco, mas principalmente a legislação. Então, a partir do artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante esse contato com a legislação, porque as questões são assim, tá, gente? São realmente lei seca. Então, vamos ter esse contato aí com a lei seca para a gente ter um estudo muito mais produtivo. Tudo bem? Tudo certo? Se é a sua primeira vez aqui, nós somos o Estudar para o AB. Estamos aqui disponibilizando diversas aulas gratuitas online para você, tá? Para contribuir com o estudo de você que está aí se preparando para o próximo exame da ordem. Então, seja bem-vindo e aproveita e chama mais gente. Se você já é estudante aqui do nosso curso, já chama também aí outros colegas que não são assinantes para poder conhecer o nosso curso. Beleza? Já vou falando aqui com a galera. Olha só quanta gente, meu Deus do céu. Maria do Carmo, nome da minha sogra, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Fernando Palmeiras, de Ouricuri, Pernambuco, conheço, tá? Eu morei muito tempo em Petrolina, ali pertinho. Itamar Costa, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Benedito Barros, Aldo, Benedito, de novo, já tô repetindo aqui, Poliane, Elimar, olha só, o material da aula já está aí na descrição, tá? Quem quiser baixar, e o pessoal que for chegando depois, vocês que já chegaram agora já vão avisando, já tá aí disponível para vocês acompanharem, beleza? Vamos lá, Fernando, Arli, Elimar, Carlos, Adriano de Santa Helena, no Goiás, boa noite. Boa noite para Evaginaldo. Gente, eu tô ceguinha sem meu óculos aqui, mas vai dar certo, tá? Denise, Ricardo, Alexandra. Bom, a galera aqui chegando em peso, já tem 150 pessoas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, e o pessoal falando de todo lugar do Brasil, meu Deus do céu. É sempre assim, sempre todo mundo aqui, todo lugar do Brasil, aqui, todos os estudantes do Brasil inteiro no nosso curso aqui, nas nossas aulas gratuitas online, e isso é muito legal. Muito obrigada pela presença de todos vocês, de coração. Espero que possa ser muito legal essa aula aqui para você, que possa contribuir com o estudo de vocês, tá? Ao final eu vou falando mais com vocês, mas me falem aí, áudio tá ok? Imagem tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Contem aí pra gente começar nossa aula com muita coisa legal. Bora lá, bora lá. Tamires, Carlos, Antônio, boa noite. Ó, pessoal do Ceará, Amazonas, São Paulo, Maceió, Alagoas, Recife, tudo que é lugar. Coisa boa demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, então, gente, vamos começar. Está ok? A Sara já falou que está ok. Linda C diz que está ok. Então, vamos começar, porque vocês estão aqui para estudar e eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos, então, aqui para nossa tela. Vocês conseguem ver aqui, ó, o nosso material? O nosso tema, Conselho Tutelar. E para quem não me conhece, meu nome é Alique Santana, eu sou a professora no Estudar para o OAB, tanto de Direito Penal, como também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá joia? Vamos lá então, o Conselho Tutelar é o nosso tema, artigo 131,
ao 140 da Lei 8.069 de 1990, claramente o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, apelidado carinhosamente de ECA, tá bom? Qual é o conceito, na verdade, de conselho tutelar? Diz o artigo 131. O conselho tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Basicamente, então, trata-se de um órgão de suma importância para a defesa das crianças e dos adolescentes, a proteção integral da criança e do adolescente, porque atua na linha de frente na defesa de seus direitos. Além disso, é um órgão que pertence, portanto, ao poder executivo municipal, tá certo? Ele realmente não é jurisdicional, mas as suas ações têm consequências, né? Poderão ter consequências jurisdicionais, como, por exemplo, a representação ao Ministério Público sobre alguma negligência dos pais ou responsáveis por determinada criança ou adolescente, que poderá ter como consequência o quê? Uma suspensão, uma perda do poder familiar, claramente decretada pelo juiz, tá? E autônomo, é um órgão autônomo, não precisa de uma autorização judicial, autorização do Ministério Público, autorização da autoridade policial para poder agir, tá certo? Ele pode, de acordo com as suas atribuições, agir individualmente. Claramente, tá? É muito importante que tenha esse conjunto, que ele atue em conjunto aí com o judiciário, com o Ministério Público, porque realmente é para garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Então, quando se atua em conjunto, tem muito mais força, né? Você pode, do outro lado, pensar, nossa, mas eu nunca ouvi falar do Conselho Tutelar aqui no meu município. Ainda bem, talvez porque você nunca tenha precisado e também porque o Conselho Tutelar ele atua em questões sigilosas. Então, realmente, talvez você não tenha ouvido falar, mas com certeza no seu município deve ter sim um Conselho Tutelar, pelo menos. Tá joia? Então, continuando aqui, como é que faz para ser, quem é que pode ser, melhor dizendo, quem é que pode ser conselheiro tutelar? Candidatura de membro. Eu já vou logo aqui no artigo 133, porque o 132 ele vai falar como pode ser. E aqui é quem pode ser conselheiro tutelar. Aí nós temos aqui o inciso 1, que diz o seguinte, do artigo 133, tem que ter reconhecida idoneidade moral, ou seja, não pode ser qualquer pessoa. A pessoa não pode ter antecedentes criminais, ela tem que ter uma boa reputação, ela tem que ser uma pessoa que realmente mereça ser um servidor público, porque sim, é um servidor público, então precisa ser uma pessoa de responsabilidade. Imagina um conselheiro tutelar que violenta seu filho, por exemplo, não tem a menor moral para ser um conselheiro tutelar. Além disso, precisa ter uma idade superior a 21 anos, exatamente, não é 18 anos, não teve alteração após o Código Civil de 2002, tá certo? Realmente é maior de 21 anos e isso faz todo sentido, porque o ECA, de forma excepcional, também é aplicado para maiores entre 18 até 21 anos, em casos, por exemplo, de adoção e também de ato infracional, tá? Então, como lida ali com questões, como tem essa exceção ali, né, entre 18 e 21 anos, nada mais justo que realmente seja uma pessoa maior de 21 anos para poder lidar até com esses casos de exceção. Tá joia? E residir no município. Não significa que tem que nascer no município, mas residir no município faz todo sentido também. Porque se faz parte do poder executivo municipal,
tem que realmente residir no município, tem que ser conhecedor das necessidades daquele município, tá bom? Até aqui, minha gente, tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo clarinho? Tá tudo certinho? Podemos continuar? Material você já consegue ter acesso? Tá bem aí na descrição, tá? Então, até agora, nós falamos aqui a introdução do Conselho Tutelar, falamos quem é que pode ser membro, tá? E agora, nós vamos falar como pode ser, como pode fazer parte, então, do Conselho Tutelar. Artigo 132 vai dizer o seguinte: em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, olha só, no mínimo, então pode ser mais, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha, tá? E aí, interessante que teve uma alteração pela Lei 13.824 de 2019. Essa alteração foi justamente essa questão de ter uma recondução infinita, tá? Porque antes era limitado, então ele não podia se candidatar várias vezes. E agora ele pode. Então, até quando ele foi eleito, ele pode, portanto, ser conselheiro tutelar. Tá bom? Então, depende da cidade, depende do município. Por exemplo, o município a capital paulista, né, a cidade de São Paulo, salvo engano, tem mais de 50 conselhos tutelares e cada um com pelo menos 5 membros. Tá? E depende muito da região, então. Então, seu município pode ser que tenha só um conselho tutelar, composto por 5 membros, ou pode ser que tenha 2, enfim, vai depender da população, tá joia? Então, mínimo um conselho tutelar, composto por 5 membros e mandato de 4 anos, podendo haver recondução por novos processos de escolha, né? Por eleição. Tá joia até aqui? Tudo bem? Muito bom, muito obrigada, Amazônia. Amazônia Desconhecida, gente, que isso, que nome é esse? Pois é, muito obrigada, muito obrigada. Vamos então continuar, tá bom? Vamos continuar aqui. Das atribuições do Conselho. 136 é o artigo, tá joia? Bom, das atribuições do Conselho é um tema, assim, mais chatinho, podemos dizer, mas é um dos mais cobrados em prova. Por quê? Justamente porque tem muita coisinha, muita ligação com outro artigo, muita coisa assim, mas não se preocupe que eu tô aqui para poder ajudar vocês, tá certo? Então a gente vai traduzir cada um desses incisos, tá joia? Vamos então continuar aqui. Inciso 1 diz o seguinte sobre a atribuição do Conselho Tutelar. Detalhe, tá? Detalhe importante. Rol exemplificativo. Então, o Conselho Tutelar pode atuar além desses dispositivos. Então, vai servir para quê, de fato? Para cair na sua prova, tá? Esses dispositivos que estão aqui na lei. Então, vamos comigo aqui, inciso 1, vamos entender. Diz que é uma das atribuições do Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 136, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a inciso 7. Olha a importância de você estar com a legislação em mãos para poder acompanhar melhor essa aula, tá bom? Porque ele faz uma ligação para artigo 98, artigo 105, artigo 101, diversos incisos. Mas o que acontece aqui? Vou traduzir aqui para você. Perceba o seguinte, aqui ele está falando da importância de ouvir a criança ou adolescente, tá? Então, primeiro se ouve a criança ou adolescente. Vamos ouvir os pais. Não. Se a criança está alegando uma questão de violência, vamos ouvir, vamos prestar atenção e vamos investigar o que a criança ou adolescente está falando. Então, essa é a primeira importância, tá? Segunda questão aqui é que o artigo 98, artigo 105 e artigo 101, resumindo, vai falar sobre medidas de proteção que pode ser aplicado tanto para criança
e para adolescente, tá certo? Porque a medida de proteção aplica-se para criança e adolescente em situação de risco. Cuidado, não estou falando de medida socioeducativa que somente é aplicada por adolescente em situação de ato infracional. Estou falando de medida de proteção que é aplicada para crianças e adolescentes em situação de risco, que pode ser aplicada tanto para criança como também para o adolescente. Então, nessas hipóteses, então, a gente tem consequências, a gente tem medidas de proteção que está no artigo 101, inciso 1 ao inciso 9, tá? Só que para atribuição do Conselho Tutelar, nós só temos do inciso 1 ao inciso 7. Isso significa que não vai incluir programas de acolhimento familiar e não vai incluir família substituta, colocação em família substituta, porque é competência jurisdicional, tá? Então, não cabe ao Conselho Tutelar definir, retirar a criança ou adolescente e colocar em uma família substituta, sei lá, para uma adoção, por exemplo, não cabe ao Conselho Tutelar. Ele tem que encaminhar nesses casos, se for necessário, né, se for o caso, encaminhar para o judiciário. Ele não pode aplicar uma colocação em família substituta ou programa de acolhimento familiar. Agora, um detalhe importante é que no artigo 101, inciso 7, vai lá no artigo 101, inciso 7. Perceba lá que tem falando sobre a questão de acolhimento institucional como competência do Conselho Tutelar. Agora, muito cuidado, porque na prática, ele só pode retirar a criança ou adolescente e colocar numa instituição de acolhimento institucional. Ele só pode fazer isso na situação emergencial, tá certo? Então, só vai ser aplicado em situação emergencial, porque é de competência, em regra, do juiz. Tanto que ele tem até 24 horas para poder informar para o juiz. Tudo isso está no ECA, tá, minha gente? Tudo isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tô falando muito rápido, como é que tá aqui para você? De verdade, não precisa enganar, tá? Pode ser sincero, a professora tá falando muito rápido, seja um pouco mais devagar, fala um negócio mais devagar, porque agora também você que tá falando isso daí tem que estar com o material em mãos, hein? Tem que estar com a legislação, porque não tem como a gente está falando de todos os dispositivos do artigo 98, todos os dispositivos do artigo 105, 101, porque aí a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? É muita coisa para falar e o nosso foco é realmente o Conselho Tutelar. Já teve questões falando assim, colocando competência do Conselho Tutelar, aí de acordo com o artigo 101, aí coloca lá só todas as competências do artigo 101, só não coloca, e coloca lá como colocação em família substituta. Aí você já sabendo que não se inclui na competência do Conselho Tutelar a inclusão do programa de acolhimento familiar e a família substituta, você já elimina essa parte. Né? Você já elimina, opa, isso daqui a professora falou que não faz parte da competência do Conselho Tutelar. Então, se você aprender, se você entender essas exceções aqui de competência, você já tem um caminho muito bom para para gabaritar aí a questão. Tá joia? Tudo bem? Bom, o pessoal tá achando que tá tranquilo, hein? Então, vamos prosseguir, porque aqui é na pauleira. Bora lá, então. Inciso 2. Está falando aqui no inciso 2, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a inciso 7. Olha aí, mais uma vez, remetendo para um outro artigo. O artigo 129, ele trata sobre medidas que são aplicadas para os pais ou responsável da criança ou do adolescente. Então, nesse artigo 129, não trata necessariamente de sanções. Até tem sobre encaminhamento para psicólogo, para tratamento de drogas, enfim. Mas existe também sanções ali previstas, tá? Para a atribuição do Conselho Tutelar, aplica-se inciso 1 ao inciso 7. Não vai aplicar, portanto, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Por quê? Porque é competência
jurisdicional, é competência do juiz, não é competência do conselho tutelar, tá certo? Então grava essas exceções porque vai fazer muita diferença na compreensão da sua prova, tá? Se você tiver um material aí, uma legislação que você possa grifar, grifa, bota esse detalhe, não é competência do conselho tutelar, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão da destituição do poder familiar. Quando o conselho tutelar ele observa uma situação de risco ali, que realmente não tem mais jeito de permanecer aquela criança, adolescente no seio familiar, então ele pode representar para o Ministério Público, eu falei isso lá no começo, ele pode representar para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa, portanto, judicializar e aí o juiz definir se vai haver uma perda ou suspensão do poder familiar. Tá joia? Tudo bem? Vamos então prosseguindo. Alguém colocou aqui, Flávio. Ele me falou que tem polícias arrumando declaração de experiência, criança e adolescente com vários candidatos, escrevendo o pleito 2023. Olha só, daqui a pouco o que o Flávio falou aqui me lembrou do seguinte: esse ano é ano de eleição para o Conselho Tutelar, hein? Este ano é ano de eleição para o Conselho Tutelar, porque sempre acontece no ano subsequente das eleições presidenciais. Então, em outubro, primeiro domingo de outubro, é dia de eleição para o Conselho Tutelar do seu município. Como é que você vai saber para você votar? Vai se informar no seu município, mas esse ano é ano de eleição, tá? Inclusive a posse dia 10 de janeiro, depois de eleito, né? 10 de janeiro do ano 2024. Tá? Vamos então prosseguindo. E tudo isso tá na própria legislação, a gente vai ver lá no finalzinho com as disposições gerais, tá bom? Mas vamos lá então, inciso 3. Também é competência, é atribuição do Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, letra A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. E letra B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Aqui tem um detalhe importante, tá? O Conselho Tutelar, ele não é um órgão que vai executar, ele não tem a competência para executar. Quando ele diz aqui de execução de suas decisões, ele está falando o seguinte, olha, ele é um órgão autônomo, então ele pode sim requisitar dos os serviços públicos de saúde, educação, informações, documentação sobre determinada criança ou adolescente, tá? Havendo, portanto, o descumprimento injustificado dessas informações para o Conselho Tutelar, o que vai acontecer? O conselheiro poderá representar junto à autoridade judiciária. Para quê? Para que seja, portanto, para que o juiz possa executar aquela situação, porque isso trata-se, portanto, de descumprimento justificado, não informar, não responder à requisição ali do Ministério Público, tem ali a infração administrativa aplicada, tá certo? Então, é infração administrativa não fornecer, depois que o Ministério Público pede aqui alguma coisa para âmbito da saúde, educação, sobre informações da criança e do adolescente. Então, tem infração administrativa aqui envolvida, tá bom? Por isso que quem vai executar após a representação do Conselho Tutelar é o Judiciário, tá bom? Inciso 4, nós temos encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, bem como, inciso 5, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Então, o Conselho Tutelar, ele vai encaminhar os casos de competência do Ministério Público, ele vai encaminhar os casos de competência do Poder Judiciário para poder fortalecer, portanto, essa questão da proteção integral para a criança e para o adolescente, tá bom? Mas ele não vai somente encaminhar, quando ele pode, de acordo com as suas atribuições, atuar de forma autônoma, individual, ele vai atuar, tá bom? Vamos lá então, inciso 6, providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária,
dentre as previstas no artigo 101, inciso 1 ao 6, para o adolescente autor de ato infracional. Então, aqui vamos prestar muita atenção, tá? Para o infrator, para o adolescente que tem ali, portanto, que faça algum tipo de ato infracional, tem como consequência medidas de proteção ou medida socioeducativa, ou também pode ser medida de proteção e medida socioeducativa. Então, nesse caso aqui do inciso 6, está falando apenas da medida de proteção para o adolescente infrator. Então, o conselho tutelar, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai fazer com que a aplicação judicial, a determinação judicial, tá? Seja, portanto, ela seja efetivada. Então, aqui nós estamos falando de, por exemplo, um adolescente que cometeu um ato infracional, tá? Então, ele praticou ali um roubo, tá? Que é um ato infracional porque é um adolescente. E aí ele como adolescente, teve uma medida aplicada para ele, uma medida de proteção, uma medida socioeducativa. Então, pela medida de proteção, para a medida de proteção ser aplicada, sei lá, frequentar as aulas tal, vamos supor que seja essa medida de proteção, frequentar a aula tal, no colégio tal, enfim. Então, para ser efetivado, o Conselho Tutelar vai fazer, portanto, a verificação, ele vai providenciar que essa medida seja, portanto, estabelecida, tá certo? Deu para compreender? Então, aqui no inciso 6, nós estamos falando de uma decisão judicial, aplicação da medida de proteção para o adolescente, que o Conselho Tutelar vai ter como atribuição o quê? Fazer valer, fazer aplicar, providenciar que essa medida seja, portanto, efetivada. Não vai incluir acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, porque daí é competência de verificação no âmbito judiciário. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo certo? Vamos continuar então, tá bom? Inciso 7, expedir notificações, e aqui tem um sentido amplo, tá? Expedir notificações é colher informações, colher documentações, e isso pode ser inclusive no âmbito escolar. Então, eu quero saber se fulaninho de tal está realmente comparecendo à escola, preciso dessa informação, preciso do documento. Então, ele pode expedir notificações, pode colher essas informações, documentos, enfim. Tá joia? Tudo bem? Inciso 8. Inciso 8, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário, não é em qualquer caso, né? O próprio inciso 8 está falando aqui, ó, quando necessário. Além disso, nós estamos falando de uma certidão que está existente, sei lá, se não sabe onde foi que foi feita essa certidão, ela perdeu essa certidão. Então, o Conselho Tutelar poderá localizar, né? Ele requisitar ali para poder localizar no órgão competente a certidão de nascimento ou de óbito da criança ou do adolescente. Agora, cuidado, tá? Se a criança ou adolescente não tiver nenhum registro, aí não é de competência do Conselho Tutelar, certo? Nós não estamos falando de uma criança ou adolescente sem registro, nós estamos falando de um documento, uma certidão de óbito ou nascimento que se perdeu, tá certo? Tudo jóia? Vamos, então, prosseguindo. Inciso 9. Também é competência do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração de quê? Proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. De fato, tá? Faz muito sentido. Então, realmente, o Conselho Tutelar ele tem que estar lá assessorando, até porque essa questão do orçamento, né, é a questão que vai fazer com que as medidas sejam aplicadas. Então, ele vai precisar ali de uma certa verba. Então, é muito justo e necessário que ele
tenha ele faça esse assessoramento com o poder executivo local para poder saber, de acordo com as necessidades e tudo mais, e quanto de verba será necessário, será liberado ali para que possa fazer valer a pena, para que possa fazer valer, portanto, essas atribuições do artigo 136, de acordo com a necessidade de cada localidade, tá bom? Inciso 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Olha só, ele remete aqui, o ECA remete para a Constituição Federal, remete bem específico, tá? Artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2. Em resumo, você que já deve estar aí com o material em mãos, já deve estar indo na Constituição Federal. Em resumo, basicamente quer dizer sobre questões relacionadas a programas de TV, de rádio, que é disponibilizado para a criança ou para o adolescente. Se está de acordo com a faixa etária, se está de acordo com o horário, se a criança ou adolescente pode ouvir aquele programa, pode assistir aquele programa, havendo alguma violação, havendo portanto, alguém que esteja sendo prejudicado por aquele programa que foi disponibilizado, rádio, TV, que seja em desacordo com a faixa etária da criança ou do adolescente, o Conselho Tutelar poderá representar em nome dessa pessoa ou da família para poder valer, portanto, o disposto na Constituição Federal. Beleza? Vamos lá, inciso 11, diz o seguinte: representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Aqui reforça aquela ideia de que a criança ou adolescente tem que permanecer no seio de sua família biológica, não sendo possível de nenhuma forma, aí sim, tem outras consequências, como a adoção, como a questão também de família substituta, enfim. Aí tem aqui também a possibilidade de perda ou suspensão do poder familiar. Como eu falei lá no comecinho, eu falei sobre até de forma exemplificativa sobre essa situação, que é possível se o Conselho Tutelar requisitar o Ministério Público para que tenha consequência jurídica, tá? Como eu falei, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão jurisdicional, mas suas ações poderão ter consequências jurídicas, que aqui é o exemplo do inciso 11, tá joia? Inciso 12, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Basicamente, esse inciso 12, ele é um complemento da Lei 13.010 de 2014. Que lei é essa, hein? Quem é que sabe que lei é essa? Lei 13.010 de 2014 é a Lei Menino Bernardo. Você lembra dessa lei? Essa lei ela ficou conhecida durante o projeto, durante a discussão, como Lei da Palmada, tá? E claramente por pessoas que eram contra esta lei, né? Lá na discussão do projeto ainda. Então ela ficou de forma equivocada, conhecida como Lei da Palmada, como se fosse uma lei ali penalizando uma palmada apenas. Não trata-se disso, não é apenas uma palmada, não é um beliscão, não é um sermão, não é nada disso, é muito mais que isso. Se você for observar a Lei 13.010 de 2014, você vai ver, vai lá no artigo 18, não precisa nem ver a lei inteira, mas vai lá no artigo 18, letra A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi acrescentado por essa lei. Ela diz lá no dispositivo que os maus tratos a que se refere é muito mais que uma palmada. Nós estamos falando de um tratamento cruel, degradante, vexatório para a criança e para o adolescente, sobre a justificativa de um castigo, de uma correção, de educação. E não estamos falando de uma palmada, de novo repito isso, nós estamos falando de uma violência que às vezes é irreparável. Nós estamos falando de uma violência que pode ocasionar morte. Foi o que aconteceu
com o menino Bernardo. Por isso que essa lei foi em homenagem a ele, né? Teve o nome dele, justamente porque ele foi uma criança que sofreu diversos abusos, diversos tipos de violência até a sua morte, tá? E muitas vezes era por justificativa de educação, de correção. Ah, esse menino tá muito danado, então eu apliquei uma correção. Ah, mas meu pai, o meu avô, meu tataravô apanhou só e hoje a gente, será? Será que é assim mesmo? Gente, os tempos são outros, tá? Os tempos são outros, não é com violência, acabando com a pessoa parando no hospital que se educa, tá? Não estamos falando de uma palmada, de um grito, de um negócio assim. Nós estamos falando de uma coisa muito maior que pode ter lesões irreparáveis. Então, essa lei, ela é muito necessária e muito séria para ser reconhecida apenas como lei da palmada. Por isso que teve aqui diversas alterações, especialmente no artigo 18A, que explica sobre o que é esse tratamento cruel, degradante, e o artigo 18B, que eu trago aqui na tela, que fala sobre atribuições do Conselho Tutelar. Vou ler aqui com vocês. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que se utilizarem de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, mais uma vez, artigo 18B é um rol exemplificativo, tá? Diz sobre, inciso 1, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, e também temos a advertência. E quem está falando que é competência do Conselho Tutelar, parágrafo único? As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Já foi objeto de prova também esse artigo 18B. Tá joia? Tudo bem? Então, vamos, prosseguindo, tá? Vamos prosseguindo, porque nós tivemos também outra alteração, e essa alteração recente do ano de 2022, Lei 14.344, tá? Sim, o artigo 136, ele encerrava aqui, tá? Ele encerrava aqui no inciso 12. Agora nós temos 20. Por enquanto, tá? Por enquanto, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente está sempre em alteração legislativa. E agora nós temos aqui uma alteração bastante interessante, provocada pela Lei 14.344 de 2022. Alguém sabe que lei é essa? Esta lei aqui trouxe alterações no Código Penal, trouxe alterações na lei de crimes hediondos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diversos, tá? Então, esta lei aqui, minha gente, é a Lei Henri Borel. É mais uma homenagem a uma criança que sofreu diversos tipos de violência doméstica e familiar pelos seus responsáveis. Inclusive, ainda está em fase de julgamento o caso, mas por conta dessa questão midiática, na verdade, né, a maioria dos dispositivos que a gente está vendo atualmente estão sendo por forças de questões midiáticas. Então, nós tivemos ali o menino Bernardo, a Lei Menino Bernardo, que foi por uma questão midiática, e agora nós também temos aqui a Lei Henri Borel, que também foi por uma questão midiática. Esse menino que sofreu bastante, esse menino que faleceu, né? Faleceu, e aí está em julgamento, atualmente está em julgamento, mas nós tivemos aqui, então, uma lei, minha gente, que agora trata a criança e o adolescente vítima equiparada àquela lei, a lei da Maria da Penha. Se você vê a lei 14.344, você vai ver que tem dispositivos
quase que idênticos, quase e também tem idênticos mesmo à Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, tá certo? Então, trata, portanto, criança, adolescente, menino ou menina, tá certo? Vítimas de violência doméstica e familiar também nos mesmos termos da Lei Maria da Penha. Então, nós temos medidas protetivas a serem aplicadas para criança e adolescente. Nós temos aqueles conceitos de violência patrimonial, violência física, todos aqueles conceitos estão aplicados aqui para a criança e para o adolescente, tá bom? Tudo bem, minha gente? Até aqui vocês estão compreendendo? Como é que está aí? Ela tá bem rápida? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Está bem rápida. Tá bom, vou pisar no freio. O Lázaro falou assim, pisa no freio, tá bom? Então, eu vou pisar no freio. Freando. Então, repetindo aqui, a Lei 14.344 de 2022 é uma inovação legislativa muito importante que trata criança e adolescente como vítima de violência doméstica e familiar. Tá? Inclusive, quando tiver o homicídio qualificado contra menores de 14 anos, nós temos ali um crime hediondo agora, crime hediondo previsto na lei de crimes hediondos, tá certo? Tudo bem? Então, diversas alterações, dentre elas aqui, atribuições novas para o Conselho Tutelar. Na verdade, essas atribuições, elas são meio que repetitivas daquilo que já existia, tá? Então, aqui ele trata de uma forma mais específica, como, por exemplo, aqui, ó, representar a autoridade judicial ou policial para requerer afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Essa previsão, ela já existia, como a questão de representar a autoridade judicial, como representar a autoridade do Ministério Público. Então, já existia isso daqui. E agora está um pouco mais específico, porque como agora também a autoridade policial, ela pode determinar as medidas protetivas de urgência, né? De acordo com a Lei 14.344, então trouxe aqui agora a autoridade policial, mas é algo específico de algo que já existia de forma genérica nos incisos anteriores, tá certo? Aí muito é questionado sobre isso, né? O ECA é tão completo e vai cada vez inflando, mas será que na prática é aplicado? Será que na prática tem orçamento para que o Conselho Tutelar possa atuar? Será que ele tem essa chance de atuar? Como é que é feito na prática? Aí é outro estudo que tem que ser feito, tá? Para nossa prova, tudo isso daqui funciona, tá? Para nossa prova, tudo isso aqui tá lindo, maravilhoso, tudo isso aqui funciona perfeitamente bem como a Constituição, né? Coisa linda que tudo é aplicado. Mas realmente na prática é um pouco difícil. Nessa novidade toda aqui de atribuições para o Conselho Tutelar, eu quero destacar o inciso 13. Ele fala o seguinte: adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. Tem que ter muito cuidado com esse inciso novo aqui, tá? Porque ele fala aqui sobre identificação da agressão, responsabilização do agressor, e tem que ter muito cuidado para não confundir com a competência da polícia, tá? Da autoridade policial. Então, cabe à autoridade policial a investigação. Tá? Não vai caber ao Conselho Tutelar. Aqui não é o Conselho Tutelar agora vai fazer uma investigação criminal. Não. O que está dizendo aqui é que ele pode colher informações para poder contribuir na investigação que vai ser feita pela polícia, tá? Pela autoridade policial. Então, não há que se confundir aqui. Eu acredito que pode ter até questões nesse sentido, porque como é uma lei nova aqui, tá? Pode ter, sim, questões nesse sentido aí para confundir. Então, cuidado que nós temos aqui cada um com sua competência, tá bom? O que pode fazer é noticiar, como qualquer pessoa pode noticiar o crime para haver a investigação, tá certo? Então, basicamente, o Conselho Tutelar também tem essa atribuição aqui definida.
Tá joia? Bom, basicamente eu não vou falar sobre todos os incisos porque ele meio que repete o que a gente já falou anteriormente. Tá joia? Tudo certo? Tudo bem? É isso mesmo, é uma aula de revisão. Mas se tiver aqui, tiver alguma dúvida, é só falar que eu vou falando aqui, gente. Eu vou respondendo vocês. Tudo bem? Tudo jóia? Deu para compreender? Deu para compreender até aqui? Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, a gente vai respondendo, tá bom? Vamos então prosseguir. Ao final, eu vou dar uma olhada no chat, eu vou respondendo vocês se tiverem com alguma dúvida. Combinado assim? Ah, professora, volta aí num lugar, num tema aí que eu não entendi direito para repetir. Eu volto, tá bom? Tudo certinho? Vamos prosseguir então, tá? Dos impedimentos. Artigo 140. Então, além daqui do artigo 132, 133, melhor dizendo, além de ter reconhecido idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município, o conselheiro tutelar não pode ter nenhum impedimento, tá? Então, algumas relações familiares aqui têm impedimentos. Então, artigo 140 diz o seguinte: são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Entende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude e em exercício na comarca, fórum regional ou distrital. Então, esse artigo 140 aqui, ele é bastante importante até para evitar corrupção, evitar parcialidade. Então, imagina um conselheiro que tem um tio ali, que também é conselheiro tutelar, e aí ele sabe que o tio ali provoca ali agressões contra o seu sobrinho, então ele fica o quê? De mãos atadas para poder denunciar. Então, às vezes nem denuncia. Então, para não haver essa questão de parcialidade, é que nós temos alguns impedimentos. Então, não pode servir ao mesmo conselho, tá? Mesmo conselho. Certo? Marido e mulher, ascendentes, descendentes, pode ser, portanto, de outro município. Você pode ter ali um parente em outro município, no mesmo estado, mas em outro conselho, em outro município, no mesmo conselho, jamais, tá certo? Então, ex-marido, ex-mulher, pode fazer parte do mesmo conselho? Nada impede, certo? Ascendente, ex-descendente, descendente não existe, né? Ex-sogro, ex-sogra, para quem estuda direito civil, sabe que não existe ex-sogro e ex-sogra, né? Irmãos, cunhados, e aí o cunhado, ó, que destaca durante o cunhadio. Então, não é mais cunhado, não tem problema pertencer ao mesmo conselho, no mesmo município. E aí o parágrafo único, ele estende também, no mesmo município ali, nós temos uma autoridade judiciária. Eu tenho ali um tio que é a autoridade judiciária. Eu posso ser conselheiro tutelar? Não posso. Eu não posso. No mesmo município, eu não posso. Representante do Ministério Público, promotor de justiça no mesmo lugar, ali na mesma região, não posso ser conselheiro tutelar. Tá joia? Esse artigo 40, não vou nem prestar atenção que não cai em prova, não. Já caiu em prova e é isso que a gente vai resolver agora, tá bom? Vamos lá, então, uma questãozinha para a gente finalizar aqui o nosso estudo. Augusto, que atua como promotor de justiça com atribuição na área da Justiça da Infância e da Juventude do município Sigma, é casado com a filha de Isabela. Olha como o examinador, ele é cruel. É casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Considerando o caso hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, tem que entender esse enunciado, que o examinador aqui, ele faz uma confusão. É casado com a filha do filho, como assim? Que confusão é essa? Mas basicamente, está falando o seguinte, ó, Ramiro
é irmão da Isabela. E o promotor de justiça, ele é casado com a Isabela. Logo, Ramiro é o quê? Cunhado do promotor de justiça. Deu para entender? Olha como ele traz aqui uma confusão para você conseguir ali na pressão da prova identificar, tá? Aí ele quer saber qual é a alternativa correta. Letra A. O impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Letra B. O parentesco por finalidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Letra C. A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar no município sobre a atuação de Augusto, mas o impede de atuar nos atendimentos em que Augusto configure como promotor. Letra D. A situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro tutelar, porque o ECA veda apenas que parentes consanguíneos ou por adoção do representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude sirvam no mesmo conselho tutelar. Qual é a resposta correta? A gente acabou de ver aqui, claramente é a letra B. Tá? É a letra B. Muitas vezes o estudante sabe, ele sabe qual é a alternativa correta, ele estudou isso daqui, ele viu o 140, o artigo 140. Só que a confusão que o examinador faz no enunciado atrapalha, tá? Então o aluno depois vai ver, meu Deus, eu errei essa questão aqui tão simples, eu sabia, mas é isso mesmo, é maldade, é o AB, é maldade mesmo. É isso mesmo, todo mundo falando aqui letra B é realmente o gabarito, tá? É o que diz aqui, ó, 140 durante o cunhadio. Então, se ele não for mais cunhado, ele pode ser tranquilamente fazer parte ali do conselho tutelar. Beleza? Bom, e outras características que nós temos aqui: eleição unificada em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. Posse dos conselheiros é dia 10 de janeiro do ano seguinte, tá? Então, esse detalhe aqui, muito importante, que eu já tinha falado, este ano é ano de eleição aí, então se você quiser fazer parte dessa eleição, se informe aí com o seu município, primeiro domingo de outubro, tá bom? A remuneração, ela é obrigatória, tá bom? Com os direitos assegurados no artigo 134, como, por exemplo, licença maternidade, paternidade, gratificação natalina, entre outros, previsto lá no artigo 134. Depois dê uma olhada lá. Os recursos para seu funcionamento devem constar na lei orçamentária municipal ou distrital. A gente já falou até sobre isso, que o Conselho Tutelar pode fazer esse assessoramento juntamente com o poder municipal, tá bom? Suas decisões podem ser revistas pela autoridade judiciária, sendo cabível recurso de apelação. Então, não existe aqui, o Conselho Tutelar aplicou aqui determinada situação e agora não posso mais fazer nada. Não, pode sim, cabe recurso para a autoridade judiciária, não é nada arbitrário aqui. Tá joia? Tudo bem? É isso mesmo, Maria. A FGV faz de propósito em diversas questões nesse sentido aqui. Você sabe a resposta, mas se confunde no enunciado. O que você vem entender, às vezes, enunciado, você já passou de tempo, né? Já ficou 10 minutos na questão. Então, cuidado, porque isso aqui você vai conseguir facilitar na hora da sua prova com muito treinamento, com muitas questões que podem ser feitas, tá bom? Alguém disse que ainda ficou com dúvida na lei 14.344/2022. Você conhece a Lei Maria da Penha? Basicamente, a Lei 14.344 é um copia e cola da Lei Maria da Penha, tá? É dizer que é possível agora que criança e adolescente seja vítima de violência doméstica e familiar e tenha um tratamento diferenciado para esses casos, inclusive com medidas protetivas de urgência.
tá? Então, se você for olhar lá a Lei 14.344, você vai ver que é praticamente idêntica à Lei Maria da Penha, que trouxe, portanto, essa inovação que criança, adolescente, independente do sexo, menino ou menina, é possível, então, ser vítima de violência doméstica e familiar e ter um tratamento especial para esses casos, tratamento especial tanto na delegacia, no Ministério Público, no Judiciário e assim por diante. É a lei que tem a denominação de Henri Borel por conta de questões ali relacionadas a agressões, um tratamento cruel, degradante contra uma criança que, inclusive, ela procurou assistência na época para a polícia, mas ele não foi levado em consideração. Então, veja como é importante realmente ter essa alteração legislativa para mostrar como é importante ouvir, tá, a criança, para prestar atenção no que a criança está dizendo, o adolescente está dizendo, para poder fazer, efetivar, portanto, uma investigação e conseguir responsabilizar os agressores. Tudo bem? Ficou mais claro assim? Ficou mais joia? Como é que vocês avaliam essa aula aqui? Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar, gente. A gente está aqui para poder conversar sobre conselho tutelar. Se tiver mais alguma dúvida, alguém tem mais alguma dúvida? Que eu volto aqui e falo com vocês. Por favor, falar sobre a experiência de candidatar para o conselho tutelar, tipo de experiência. Bom, aí você vai ter que ver de acordo com o seu município, tá bom? Então, de acordo com a legislação, são essas as orientações. Então, ter idoneidade moral, ser maior de 21 anos, não ter impedimento, residir no município. Então, sobre outras questões referentes a você que está interessado aí a ser conselheiro tutelar, tem que se informar com o seu município. Tá joia? Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham gostado. A aula realmente é apressada, é acelerada, porque eu quero contar sobre tudo, eu quero falar sobre tudo, e a gente tem pouquíssimo tempo aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso, pelo menos pelo que a gente falou aqui sobre o Conselho Tutelar, espero que tenha pelo menos uma curiosidade para que você estude mais sobre a lei, sobre os conceitos aqui, que a gente falou de Lei Menino Bernardo, Lei Henri Borel, são leis importantíssimas, até também para a questão de reflexão mesmo, até futuramente, uma ação que precisa ser feita, enfim, é um estudo muito interessante, muito gostoso, e eu espero que tenha sido gratificante aí para vocês e possa contribuir com a aprovação de vocês. O número da Lei Menino Bernardo é a Lei 13.010 de 2014. 13.010 de 2014, tá? Vou anotar aqui, ó. 13.010 de 2014. Dá uma olhada lá, ela é muito interessante. Muito interessante. Tá bom? Tudo certo? Gente, então, desta maneira, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença de Benedito, João, Denise, Adolfo, Luana, Itamar, a compreensão também de vocês, que, meu Deus, eu quero saber sobre tudo, eu quero compreender sobre tudo, fala um pouco mais devagar, mas eu quero também passar sobre tudo para você. Então, que adianta falar devagar e não contar sobre tudo, sobre pelo menos aquilo que você precisa focar. Aqui, gente, não é suficiente, tá? Nenhuma dessas aulas aqui são suficientes. O que é suficiente para o estudo ativo? É fazer questões, é assistir aula, é fazer questões, é ler a doutrina, é questionar e perguntar para o professor, tudo isso faz parte. Então, aqui é apenas uma contribuição para o estudo de vocês, tá bom? E ainda hoje eu tô assim muito feliz, muito emocionada, né? Antes de começar a aula, era 5 minutos para começar a aula, a gente estava aqui organizando, né, com a produção e tudo mais. Eu soube que meu pai foi aprovado no exame da ordem. Olha só, depois de um recurso, tá, gente? Olha como é interessante essa questão do recurso, não é isso? Então, meu pai, ele, a princípio, ele tinha reprovado na segunda fase, ele ficou arrasado, mas ele fez o recurso e ele conseguiu sair o nome dele na lista aqui dos aprovados. Ele tá super feliz porque ele tentou por diversas vezes. E é isso, gente, persistência, tá? Meu pai já tem uns 56 anos e ele tava ali, ó, insistindo e ele conseguiu. Então é possível, é possível. Você que tá aí do outro lado pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Parece ser tão distante. Você vai conseguir e você vai conseguir estudando, não desistindo, persistindo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Ó, e se alguém ficou com alguma dúvida ainda,
Vou aqui na tela. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, vai aqui, ó, no @estudo. Isso aqui só vai ser para quem ficou até o final, hein? Estudo para ADV. Esse daqui é um Instagram que eu falo com vocês. Tem meu Instagram pessoal, que é esse daqui, né? O Alix. Só que o Instagram que eu falo com vocês é o Estudo para ADV. Fala lá comigo, segue lá. Eu vou procurar movimentar mais esse Instagram para poder ter esse contato mais próximo com vocês, tá bom? Tudo bem? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns, né, para ele. Que bom. É isso mesmo, gente. Ele conseguiu. Você também vai conseguir. Olha, o cara que trabalha, o cara que formou as filhas e tá aí aprovado no exame da ordem. Super feliz. Eu tô muito orgulhosa. E eu vou ficar orgulhosa de cada um de vocês também, tá? Muito obrigada, Maria Cruz, Cássio Mendes, Raquel, Gildo, Joilson, Marinês, Lázaro, Denise, Suli, Antônio. Muito obrigada, gente, por ter ficado até o final. Muito obrigada mesmo, tá? Então é isso. Eu desejo para vocês bons estudos, desejo para vocês garra, coragem, que vocês vão conseguir a aprovação, tá bom? E ó, detalhe importante, nós teremos também outros aulões, fica ligado, se você não conhecia o Estudar para o OAB, segue lá, @estudar para o OAB e vem com a gente acompanhar esses aulões ao vivo e gratuito, buscando a sua aprovação, contribuir com a aprovação de vocês, tá bom? Tudo bem, gente? Muito obrigada. Exatamente, o próximo será Leandro, serão todos vocês, tá joia? Muito obrigada.